Oi, meu nome é Selma, sou graduanda em Letras Português e Literaturas pela Rural, sou petiana e hoje Milene e eu daremos continuidade a uma sequência de vídeos que o PET está postando sobre o livro Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus. O tema desse vídeo é identidade. É importante a gente pensar no contexto histórico em que a Carolina está escrevendo o Quarto de Despejo. Isso se dá cerca de 70 anos após a abolição. Isso é muito pouco tempo historicamente falando. Então, o contexto que a gente tem aqui é do negro no pós-abolição sem ter tido nenhum tipo de política pública para a inserção dele nessa sociedade, seja no que diz respeito à educação, à moradia, a um trabalho digno. Depois da abolição, surgem vários discursos eugenistas que foram pautados em lei para forjar uma identidade nacional. E a literatura muito contribui para isso, com obras como Iracema, do José de Alencar, em que você tem ali criando uma identidade nacional, o homem branco, a indígena e sem nenhuma participação do negro. Então começa esse apagamento do negro no pós-abolição. E chegando ali um pouquinho mais próximo do século XX, que é o momento em que a Carolina está escrevendo, e como forma de superação desse contexto eugenista que o Brasil teve na formação da identidade nacional, aparece o mito da democracia racial, como se brancos, negros, indígenas, todos no Brasil vivessem harmoniosamente. E se as leis eugenistas faziam um apagamento do negro nessa sociedade ou na literatura, o mito da democracia racial traz a presença do negro, mas pensando o negro de uma forma estereotipada. E aí, como isso é muita informação num curto período de tempo, historicamente falando, a gente vai ver toda essa complexidade nas denúncias da Carolina em Quarto de Despejo e nos relatos do cotidiano que ela traz também. A Carolina descreve o seu transitar entre dois mundos e a gente percebe que ela não se sente pertencente a nenhum desses mundos. Por exemplo, quando ela está no quarto de despejo, que é como ela chama a favela, ela não se sente pertencente àquele lugar porque ela é excluída dele. Porque ali, como eu disse, a gente não tinha aquela questão da educação muito presente na vida dessas pessoas pobres e das pessoas negras. Então a Carolina tá ali naquele espaço como uma mulher que estudou, que lê, que escreve. Então ela é rejeitada pelos seus pares. E quando a gente fala da sala de visitas, que é como ela chamava a cidade, ela não é aceita por ser pobre, por ser da favela, por ter a pele preta. Então todo esse racismo recai sobre ela na sala de visitas. A partir dessas relações, a gente percebe que a Carolina forja o seu próprio ser. Sem se encaixar em nenhum papel que a sociedade determina para ela, ela se afirma mulher negra, mãe solo, catadora de papel, escritora, poetisa, rompendo com qualquer tipo de ideia que possa trazer para ela uma identidade fixa. Um trecho do livro que ilustra bastante isso é um trecho do dia 9 de maio, em que ela diz o seguinte: "Eu cato papel, mas não gosto. Então eu penso, faz de conta que eu estou sonhando." A gente tem nesse trecho a ação de catar papel, que configura a proximidade da Carolina com a pobreza em que ela vive, e ao mesmo tempo a literariedade representada pela metáfora que ela usa para contrastar essa ação. Em diversos momentos, a Carolina se coloca ainda como uma mulher que enfrenta o racismo diariamente. Isso quando ela questiona o jeito de pessoas brancas tratarem ela, ou até mesmo quando ela diz que ela não é publicada por ela ser pobre. Eu considero que a coisa mais importante, dentre as muitas que esse livro traz para nós, leitores, é que a gente tem uma mulher negra, escritora, falando sobre si mesma, falando sobre o espaço em que ela vive e de acordo com a sua perspectiva, com o seu olhar para o mundo. Olá, eu sou Milena Silva, graduanda em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, campus Nova Iguaçu, e uma das integrantes do grupo IPET. É importante falar que o livro trata de um diário, né? Então, ele traz muito o contexto social daquele período, os aspectos sociais e culturais dos personagens que a Carolina está descrevendo. Eu identifiquei alguns papéis identitários, que é a questão da raça, da classe, do gênero e a poeta Carolina. Recorrendo ao autor Stuart Hall, ele fala que as identidades elas não são processos singulares. Ele é justamente esse processo ao longo do tempo de multiplicidade.
E a gente não tem que tratar a identidade como algo acabado, cristalizado, imóvel e imutável. Então seria mais interessante falar sobre identificação, que traz essa questão da metamorfose, essa questão da transformação. Então, os papéis de identidade, muitas vezes a gente pode ganhar e perdê-los ao longo do tempo. E recorrendo também ao autor Antônio Ciampa, psicólogo social, ele fala que a identidade é justamente esse processo de construção, reconstrução e desconstrução ao longo do tempo. E é esses aspectos que a gente percebe ao longo do livro. A Carolina, ela sempre é uma relação entre ela e o outro, o eu narrado e o narrador. E também o próprio título do livro, né? Quarto de despejo. A Carolina fala que o quarto de despejo seria a favela e a sala de visita seria a cidade. Então essa não identificação com os lugares onde ela está. Recorrendo à questão de raça, a Carolina, ela descreve alguns episódios de discriminação social na sociedade naquele período. Porém, ela não se submete a essa definição. Ela descreve no seu livro esses aspectos na sociedade patriarcal, capitalista e racista. A questão do patriarcal é que a Carolina, ela prefere viver só do que se submeter a um homem, porque ela fala que ela é poeta e homem não gosta de mulheres que leem muito, que dormem com seus livros debaixo da cabeceira. Então aí a gente percebe o papel da poeta. A Carolina, ela tem esse papel social e usar a poesia como momento politicamente. E é essa poesia que traz a ela uma transgressão social. A Carolina, ela foi uma mulher simples que buscou coisas simples como uma casa, moradia, comida, mas que esse papel pela sociedade em que ela vivia e que ainda hoje a gente vive, ele é constantemente negado a nós. É um livro muito importante, que me acrescentou muito. Por hoje é só, mas quinta-feira que vem tem mais. Fique ligado nas nossas redes sociais e na programação que o PET preparou para a quarentena. Se cuidem e lavem as mãos.